Fala, fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e eu estou aqui para falar sobre os planos do Corinthians para a substituição do William. Vocês sabem que o William se despediu há alguns dias e o Corinthians tem corrido atrás de um substituto, certo? E a janela de transferências, está para fechar. E aí o Corinthians não vai poder mais trazer nenhum jogador. Então, nós vamos falar quais são os planos do Corinthians para essa substituição, ok? Pessoal, antes disso eu gostaria de pedir para você, por gentileza, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente aí, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, com outros corintianos e corintianas. Ative o sininho que fica aqui embaixo para você receber todas as notificações, porque aqui a gente tem muito conteúdo sobre o Coringão, a gente tem informação, opinião, tudo sobre o Corinthians a gente trata aqui nesse canal. Então cola aqui com a gente que você vai ficar por dentro de tudo sobre o Coringão, beleza? Pessoal, agora a informação e a opinião também. O Corinthians passou os últimos dias tentando contratar um jogador para substituir o William. Vocês provavelmente viram na imprensa que o nome mais ventilado, o nome mais discutido foi o nome do atacante Michael, que hoje está na Arábia Saudita. Michael, que começou no Goiás muito bem, foi contratado pelo Flamengo. O Corinthians, inclusive, na ocasião também queria contratar o Michael, mas não teve condições de disputar com o Flamengo, que fez uma proposta bem maior. Teve uma passagem com alguns altos e baixos pelo Flamengo e depois foi vendido à Arábia Saudita por uma boa grana. Pois bem, Michael estava lá, não está contente com a vida na Arábia Saudita e gostaria de retornar. E o Corinthians tentou fazer um empréstimo, mas os sauditas foram irredutíveis e não querem abrir mão de um jogador pelo qual eles pagaram uma grana muito grande. O time do Michael contratou ele por 45 milhões de reais juntamente ao Flamengo. Então não faz sentido, depois de pouquíssimo tempo, esses caras liberarem o Michael por empréstimo e o Corinthians ficou numa situação difícil, porque obviamente não tem condições de fazer grandes investimentos pelo jogador. E nem deve fazer, pessoal, nem deve, certo? Michael teve um início muito promissor no Goiás, mas ao chegar no Flamengo teve muitas dificuldades. E ele mesmo já deu entrevistas dizendo que sofria alguma pressão, ficava às vezes muito ansioso, teve problemas familiares e tudo mais. Então ele é um jogador que não tem muita regularidade. O próprio Jorge Jesus já havia falado que o Michael tem muito talento, mas é um jogador que tem dificuldade de fazer uma leitura mais tática do jogo, de ter uma consciência de sua posição, das suas funções táticas dentro do jogo, né? E a gente sabe que o futebol moderno, futebol que se pratica hoje, exige que o jogador se comprometa muito com a bola e sem a bola. Então o Michael, ele é um jogador que tem muito talento, mas é um jogador que tem uma série de dificuldades. E o mais importante de tudo, ao chegar num time grande como o Flamengo, sentiu o peso da camisa. Então demorou muito a se adaptar e nunca conseguiu chegar a ser o Michael que foi lá no Goiás, com menos pressão. Então, cara, eu acho que o Corinthians precisa ser muito assertivo nos jogadores que contrata. Então, o Michael teve essa experiência mal sucedida no Flamengo, então não adianta o Corinthians ir gastar uma grana com um cara que vai chegar aqui, vai ter que se adaptar, vai sentir a pressão e que a gente não tem muitas garantias de que esse jogador vai chegar em condições de vestir a camisa e ir para o campo para fazer a diferença. Então o Corinthians, como tem pouca grana para investir, precisa ser muito cirúrgico nas suas escolhas, precisa acertá-las sempre. Então eu não acho que o Corinthians deveria investir de fato muito dinheiro no Michael. E também não havia muitas oportunidades, principalmente com pouco dinheiro, para o Corinthians trazer um jogador. Essa é a nossa realidade, né? O Corinthians teve gestões, não só as últimas do Andrés, mas inclusive anteriormente ao Andrés,
sim, gestões trágicas, né? Então a gente hoje vive uma situação financeira muito complicada. Me parece que essa gestão faz uma tentativa de reerguer o Corinthians financeiramente, mas a gente não pode ficar gastando com apostas absurdas e eu acho que o Michael não era uma aposta assim segura. Então eu acho que o Corinthians fez bem em não fazer nenhuma loucura para trazê-lo para o Corinthians, beleza? Mas aí, pessoal, quem é que pode substituir o William? Vocês sabem que o Corinthians tem um elenco curto, né? E a gente precisa de jogadores, principalmente para atuar nas duas frentes. O Corinthians tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil. O Vitor Pereira não gosta de repetir muito as escalações porque entende que os jogadores não conseguem entrar com a mesma intensidade em vários jogos seguidos. Então a gente precisa de jogadores para preencher esses espaços, né? E eu acho que a gente tem um jogador no nosso elenco que joga na mesma posição que o William e que muito provavelmente vai ser aproveitado. Veja bem, o Matheus Vital muito provavelmente será reintegrado ao elenco corintiano. Matheus Vital chegou do Vasco, cercado de muitas expectativas, era uma grande promessa. Teve bons momentos, ótimos momentos inclusive, mas é um jogador muito irregular. Esteve na Grécia, onde também foi irregular. Começou bem, mas depois caiu de rendimento. E volta agora ao Corinthians. Se o Corinthians tem condição de contratar um jogador muito qualificado, um jogador acima da média para fazer a substituição do William, ótimo. Mas como isso não aconteceu, eu acho que o Matheus Vital pode contribuir. Ele não será titular absoluto, provavelmente. Não dá para confiar nele e jogar todas as expectativas em cima dele, mas ele pode ser útil em alguns jogos, porque é um jogador que tem qualidade técnica. Eu acho que qualquer pessoa que conheça de futebol e olhe o Matheus Vital consegue perceber a qualidade técnica dele. Ele é bom no 1 contra 1, é bom de passe, é um jogador criativo, finaliza muito bem de fora da área. O problema do Matheus Vital é que ele joga um jogo muito bem e depois passa 3, 4 jogos desaparecido com um desempenho muito abaixo da expectativa que se cria quando ele faz um bom jogo. Então ele é um jogador irregular que me parece não ter conseguido se firmar e sente a pressão de uma camisa pesada como a do Corinthians. E aí, diante dessa falta de opções, a gente pelo menos fica com um jogador que tem algum talento e que, se for feito algum trabalho psicológico nele, se ele se sentir confiante, ele pode acabar rendendo. Eu quero que vocês se lembrem de um momento muito bom do Matheus Vital jogando com o Mancini, o Wagner Mancini. O Mancini, quando chegou no Corinthians, melhorou muito o desempenho do time, apostou em alguns jogadores e o Matheus Vital foi um desses jogadores que recebeu muita atenção dele. Então ele jogava naquela faixa do campo que o William também costuma atuar, na ponta esquerda, trazia para dentro e naquele momento ali com o Wagner Mancini, ajudou demais, garantiu algumas vitórias para o Corinthians, fez alguns gols ali de fora da área, batendo de curva com muita consciência, gols bonitos, inclusive nesse momento eu achei que agora ia, eu falei, mano, agora vai, agora o cara vai desencantar, porque eu já havia identificado nele esse talento, mas faltava a ele a regularidade, mas aí ele acabou se lesionando, quando retornou o time já não era mais o mesmo, e o próprio Wagner Mancini começou a ver o seu time ali se desgastando, se desmontando, perdendo a eficiência, e acabou que o Matheus Vital foi junto, né? Diminuiu o desempenho junto com o restante do time e depois acabou saindo por empréstimo, né? Então eu acho que é um jogador que tem talento. Se o técnico conseguir explorar esse talento, passar confiança, porque às vezes o jogador é confiança, é psicológico. Quando ele tem um técnico que aposta no talento, deixa ele seguro, deixa ele confiante, às vezes o cara entrega, né? Então a gente tem jogadores que realmente passam fases muito boas e muito ruins. Olha o Ganso, por exemplo. O Ganso teve fases excelentes, eu vi o Ganso surgindo no Santos, era impressionante, e depois o cara caiu radicalmente de rendimento e de repente agora retoma a carreira anos depois com um treinador que em todas as entrevistas passa confiança pro cara, chama o cara de craque, reconhece as qualidades do cara.
Então eu acho que se um treinador pegar o Matheus Vital, botar debaixo da asa, zelar por ele, cuidar, orientar, muito provavelmente a gente pode, de repente, fazer com que ele ganhe uma confiança, uma autoestima, que ele fique com o psicológico mais fortalecido, e isso no futebol é muito importante. Então, muito provavelmente, o Matheus Vital vai ser reintegrado. Ele estava em negociação com o Valladolid, que é o time do Ronaldo lá na Espanha, que o Ronaldo comprou, subiu da segunda divisão espanhola para a primeira. Mas as negociações não avançaram, e como o Corinthians também não conseguiu contratar mais ninguém, muito provavelmente Matheus Vital será reintegrado ao grupo e receberá algumas oportunidades. Agora o Vitor Pereira tem que entender isso, né? Não conseguiu fazer isso com o Luan e precisa, enfim, entender as características de cada jogador, a personalidade. Tem jogador que precisa de esporro mesmo, precisa ser cobrado, precisa ser pressionado. E tem jogador que precisa de estímulo, de força, jogador às vezes que é mais tímido, tem o psicológico mais fraco, a autoestima abalada. E às vezes esses jogadores também tem talento e tem condições de contribuir, e o técnico precisa entender qual é o tratamento, inclusive juntamente com os psicólogos do clube e tudo, qual é a abordagem que deve ser feita com cada jogador. Cada jogador ali é um ser humano diferente, com uma personalidade própria. Então eu acho que se o Matheus Vital receber uma atenção, sabe, mais especial, para que ele ganhe confiança, aí ele vai poder demonstrar todo o potencial técnico que ele tem. Técnica ele tem, talento ele tem, o que ele precisa é de regularidade, ser um jogador mentalmente forte para enfrentar essa grande pressão que é jogar no Corinthians, beleza? Pessoal, então, muito provavelmente Matheus Vital será reintegrado, e isso aí não é nem muito baseado em informações, mas pelos acontecimentos mesmo, né? Pela falta de contratação do Michael, pela falta de contratação de outros jogadores e porque melou, foi noticiado hoje, as negociações com o Matheus Vital, certo? Muito provavelmente ele será reintegrado ao elenco por necessidade, mas caso seja, enfim, receba a atenção que precisa, pode ajudar bastante ao jogador no qual eu acredito no talento. Se tiver força mental para ganhar regularidade, ritmo de jogo, confiança, pode ajudar demais, demais. Beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal para você receber todas as notícias. Diga aí se você concorda. Viu? Muita gente não gosta do Matheus Vital. Eu gosto dele, apesar das ressalvas, e banco isso. E vocês vão ver como eu tô certo. Se for bem aproveitado, ele pode dar muitas alegrias aí da Fiel. Beleza? Se você discorda de mim, deixa aí nos comentários. Beleza? Pessoal, valeu, vai Corinthians e até a próxima.